Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer a Nike para a gente dar uma analisada. Nike que já foi um dos símbolos do capitalismo, desejada por muitos, e que nos últimos anos vem passando por uma crise de identidade e tá tendo alguns anos difíceis aí. Minha ideia aqui é a gente trazer os números dela, um momento gráfico, um pouco do panorama macro, comparar com algumas outras empresas e ver se a gente encontra uma luz no final do túnel ou é melhor ficar de fora, beleza? Então sem mais delongas, já deixa seu like, segue a gente, o seu tempo é importante, então bora pro vídeo. Bom, o motivo pelo qual eu estou trazendo a Nike aqui nesse vídeo é que semana passada ela anunciou os resultados dela e como já eram esperados, vieram péssimos, né? A gente vai dar uma olhada nisso, mas além disso, o mercado americano está se perguntando o que aconteceu com a Nike, por que ela se perdeu tanto nos últimos anos, né? A Nike que é um símbolo da força americana, né? E ela entrou em parafuso aí, ela tá meio perdida e agora ela já é encarada como um caso de turnaround, ou seja, é uma empresa que já está em declínio e que se ela não fizer alguma coisa, se não tirar um coelho da cartola, ela não vai voltar a ser a empresa que era. E o mercado quer entender se existe sim uma chance real dela fazer esse turnaround ou se é melhor partir para outra, deixar ela talvez na história, e é isso que a gente vai dar uma olhada agora. Então vamos lá. Tô dando uma olhada aqui no último trimestre anunciado pela Nike aqui, que é o Q3 2024. A título de curiosidade, lá nos Estados Unidos a empresa pode escolher o ano fiscal dela. Muitas escolhem de janeiro a dezembro, o ano normal, mas várias outras escolhem começar em março, abril, maio, junho, enfim. E a Nike, se eu não me engano, ela começa em maio e acaba em abril. Então ela anunciou agora o último trimestre, que foi o começo do ano, e em junho, julho mais ou menos, ela vai anunciar o fechamento de 2024, ou seja, é um pouco confuso, mas é só para deixar claro que cada empresa pode escolher, é por isso que às vezes você abre aqui em cima e tem números diferentes, então vale a curiosidade, beleza? Então vamos lá, a receita total dela a gente vê que foi 11,3 bilhões, se a gente comparar com o Q3 de 2023 a gente vê que foi pior, se a gente comparar com o Q3 de 2022 a gente também vê que foi pior, ou seja, foi bem ruim o trimestre, né? Já em relação aqui ao lucro líquido a gente vê que também foi muito ruim, ela entregou menos de 1 bilhão, fazia muito tempo que ela não entregava menos de 1 bilhão, né? Se a gente olhar o histórico recente dela, a última vez que ela entregou menos de 1 bilhão foi aqui no quarto trimestre de 2019, o terceiro também foi ruim, enfim, faz 5, 6 anos que ela não tinha um trimestre tão ruim assim, e isso que chamou a atenção do mercado americano, né? A empresa não tá conseguindo deslanchar. Se a gente der uma olhada aqui no acumulado do ano, a gente vê que também tá muito ruim, né? Ele tá entregando 47,8 bilhões, se comparado com os anos anteriores, tá bem em linha, tá bem pior que 2023 e 22, em linha com 21 e 20, ou seja, a empresa tá meio travada nesses 40 e poucos bilhões, não consegue deslanchar. O mercado tava esperando que depois dessa entregada aqui de 51 e pouco, ela pudesse voltar ao crescimento dela, mas o que aconteceu foi o oposto, né? Ela voltou para números de antigamente, então muito ruim, né? No lucro líquido, a mesma coisa, ela tá entregando 4,5 bilhões, sendo que os 2 anos anteriores entregou mais de 5, ela entregou 6 bilhões em 2021, 5,7 em 2020, ou seja, ela tá em patamares de 2018, 2016, tá muito ruim assim para uma empresa do padrão da Nike e isso obviamente vai se justificar no valor da ação, a gente vai ver daqui a pouco. Trazendo mais alguns dados importantes aqui da empresa, ainda continua no trimestral, a gente vê que o PL dela tá em torno de 22, é um PL inferior à média dela, ela já chegou a ser operada aqui a 30, 34, ou seja, ela tá barato, mas como a gente já viu, o fato dela estar barato não significa que é uma barganha, na minha opinião ela tá barata porque ela tem que estar barata mesmo. Já em relação à margem, a gente ainda tá no trimestral, a gente vê que hoje ela opera em margens muito ruins, né? 7, 9, ela já chegou a operar com 11, 12, 15, e isso se justifica por vários fatores, desde investimentos mal sucedidos, a concorrência, a gente vai dar uma olhada nisso, mas não são números muito interessantes também em relação às margens dela. Uma questão que vem atraindo os investidores para a Nike é justamente a questão dos dividendos, né? Se a gente der uma olhada aqui, a gente vê que atualmente ela está com dividend yield em torno de 2,2%, sendo que a média histórica dela é 1, 1,5, alguma coisa sempre em torno de 1, né? Ou seja, ela está descontada assim em relação a dividendo, pode ser sim uma boa compra, tá? Lembrando que eu trouxe a explicação direitinho dessa tabela aqui, como que a gente faz a leitura e a importância dela no meu vídeo sobre dividendos. Então se você não assistiu, assiste lá que ficou bem interessante, tá bom? Então aqui a gente vê que ela tem o dividendo crescendo ano após ano, o que é muito interessante para o investidor. Ela tem um dividend yield em torno de 1 e pouco, como eu falei, mas o mais interessante aqui é o payout ratio, tá? O payout ratio dela é em torno de 30%, o que é extremamente saudável. Alguns anos é um pouco maior, atualmente ela tá em torno de 40, né? Justamente como ela tá tendo um lucro pior, ela teve que aumentar um pouco o payout ratio para assumir o compromisso com o investidor de aumentar o dividendo, mas mesmo assim são números saudáveis, então eu não vejo problema, na verdade eu vejo um ponto positivo para a Nike aqui. Bom, para a gente fechar a questão de número, então, bora dar uma olhada na projeção de receita dela para os próximos anos, e a gente vê que não são muito animadoras, né? 2024 ela provavelmente vai fechar aqui nos 45 mesmo, 2025 também vai ficar nos 45, e a partir de 2026 e 27 ela vai dar uma aumentada aqui na receita dela, mas sendo bem franco,
é difícil de acreditar nesses números aqui, porque ela pode mexer no guidance, seja para menos ou para mais. Ela tem um problema de curto prazo, então ela precisa fechar direito 2024, fazer um 2025 bacana para aí então pensar em 2026 e 27, ou seja, em relação à receita eu não vejo muito parâmetro, não vejo muito dado para tirar aqui em relação a projeções futuras da empresa, beleza? Bom, visto os números, bora dar uma olhada aqui no gráfico da Nike, vamos ver se a gente consegue achar alguma oportunidade de compra, tá? Eu estou no semanal, sem as nossas linhas de estudo por enquanto, e como a gente pode ver, o gráfico reflete muito bem os números dela, ela vinha num crescimento muito saudável, né? A gente pode dividir ela em dois momentos, né? Até 2021, mais ou menos, se a gente olhar o gráfico aqui, pô, uma empresa perfeita, né? Aqui tá a pandemia, e depois da pandemia subiu e recuou um pouco e sobe, enfim, até 2021 bacana pra caramba. Aí depois é que o negócio desandou de vez aqui, ela entrou numa tendência de baixa muito bem desenhada e nela continua aqui. Eu vou colocar nossas linhas de estudo, vou pro diário e aqui a gente vê a tendência de baixa, né? Então assim, do topo histórico até o momento, ela já entregou 60%, ou seja, pra caramba, pra uma empresa do padrão da Nike é muito isso, né? A gente vê aqui a linha do movimento segurando muito bem aqui, a média de 200 aqui também já tá engrenando para baixo, ou seja, ela está no movimento claríssimo para baixo, tá? Bom, nesse último ano aqui, se a gente pegar de julho até hoje, né, ou seja, quase um ano, a gente vê que ela teve um resultado aqui que foi péssimo, que ela entregou 20%, inclusive esse foi o pior dia da história da ação dela, eu lembro muito bem quando saiu esse resultado, e desde então ela fica pipocando para cima e para baixo, para cima e para baixo, e o resultado que eu falei aqui, que foi semana passada, foi exatamente aqui, onde ela entregou um 7%, já está caindo no momento que eu gravo o vídeo, está caindo 1,3%, e tudo indica que ela vai buscar sim esse fundo aqui, né? É um ponto importante, se eu não me engano, é o fundo da pandemia, é isso mesmo aqui, ó, que é a pandemia, março de 2020, ou seja, tudo indica que ela vai buscar a mínima da pandemia, o que é muito curioso aí para uma empresa como a Nike, né? Então assim, tecnicamente falando, obviamente não tá atraente, a chance de você comprar e cair é enorme, porém, ela tá chegando num fundo bastante interessante, eu acredito que mesmo entregando resultados ruins, ela não vai cair muito mais assim, sabe? Eu acho que ela tá chegando no limite dela. Agora, se você quiser ser conservador e comprar num lugar mais interessante, tem que esperar romper esse movimento aqui, tá? Ela tem que sair dessa tendência de baixa, ela tem que fazer algo parecido com isso aqui, vir para esses patamares aqui de cima, dar um recuo para aí sim ela deslanchar, tá bom? Para tentar comprar aqui, talvez, e aí sim ir buscar novas máximas. Só que isso aqui não é uma questão muito gráfica, isso aqui é uma questão mais macro da empresa, tá? A empresa ela precisa começar a entregar resultados bons para que a empresa possa deslanchar. Por hora, não há justificativa nenhuma para que ela saia andando para cima aqui, já entregue 70, 80 e volte a ser a Nike que a gente conhecia, beleza? Mas assim, resumindo, o gráfico não está tão ruim, apesar de estar em queda, está chegando num patamar muito interessante. Se você quiser arriscar, ela tá aqui no sobrevendido também, então para quem gosta de arriscar, talvez valha fazer uma compra aqui e se perder estopa, né, alguma coisa assim. Graficamente, basicamente é isso. Bom, pra gente entender como é que a Nike entrou nessa situação e o que ela está planejando para sair, a gente precisa dar uma olhada aqui no cenário que ela está inserido, né, o macroeconomia, e um pouco dos produtos dela, como é que ela vem operando ultimamente, tá? Então assim, se a gente der uma olhada nos produtos dela, a gente vê que quase 50% do faturamento dela é proveniente dos calçados, tênis, chuteiras, tênis de corrida, enfim, os calçados em geral, inclusive aqueles sneakers que os americanos adoram, colecionáveis. Esses produtos são a principal fonte de renda da Nike, seguido por equipamentos, roupas em geral, o Converse, né, que é o All Star, enfim. Então é dividido entre os calçados em geral e o restante dos produtos. Já em relação aos países de atuação da marca, a gente vê que a América do Norte ainda é o grande provedor de receita dela, com quase 50%, seguido por China, depois Europa, Emirados Árabes, África e outros países, né? E aqui já é o primeiro problema, porque ela vem perdendo bastante espaço aqui na China, ela não consegue crescer o mercado dela, e isso é um problema muito sério visto pela empresa e pelos investidores. Se a gente der uma olhada aqui nessa matéria publicada no final do ano passado, a gente vê que não só a Nike, mas a Adidas também vem perdendo muito espaço lá na China, principalmente para empresas chinesas. Nesse gráfico aqui, a gente vê que as duas empresas, tanto a Nike quanto a Adidas, elas vinham ganhando market share de 2009 até 2020, né? Vinha subindo de 16, 18 até 26. Lembrando, galera, que a China é um país gigantesco, é um país relativamente fechado, ou seja, ganhar market share lá é um desafio muito grande, então é um mérito muito grande para essas duas empresas. E a partir de 2020, as duas estacionaram e começaram a perder market share, principalmente para empresas chinesas, né, que vieram deslanchando. E galera, perder 1, 2% de market share na China é muita grana. Isso é um problema bem sério para a Nike. Eu não enxergo como que eles vão conseguir reverter isso de curto prazo, ou seja, aqui a gente tem um problema importante, tá? E essa questão do market share se estende ao próprio Estados Unidos também. Então se a gente der uma olhada nesse gráfico,
a gente vê que a Nike ainda tem a hegemonia do mercado americano, mas ela já vem perdendo espaço, principalmente para marcas menores, né? Em 2022 ela tinha 17% do market share e atualmente ela já tem 16,4%. E assim como na China, qualquer 0,1% de market share é muita grana, né? Então, ou seja, é um movimento global essa questão de perder espaço para outras marcas, e isso vem acontecendo por inúmeros fatores. O primeiro deles é uma mudança comportamental, principalmente do público mais jovem, né? Se você é um pouco mais velho como eu, você vai lembrar que nos anos 90, começo dos anos 2000, a Nike era muito forte, era extremamente desejada, ela patrocinava os principais atletas do planeta, ela tinha as propagandas mais legais de TV, enfim, era um desejo de todo jovem ter algum calçado da Nike, né? E hoje em dia não, hoje em dia já mudou, o comportamento do jovem é diferente, ele tá disposto a ter outras marcas, ele não enxerga a Nike dessa maneira, né? Uma marca que, nossa, eu preciso ter esse tênis no meu armário. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a própria barreira de entrada, né? Não é tão difícil para uma empresa criar os seus calçados e adentrar o mercado de calçados em geral, né? Então isso vem fazendo que muitas empresas venham surgindo no mercado atualmente. Você mesmo pode reparar, se você for no parque, ver as pessoas correndo, se exercitando, você vai ver várias marcas que antigamente a gente não via. Antigamente só via Nike, Adidas, Puma, né? As mais clássicas. Agora tem inúmeras outras marcas novas, mais modernas, conceitos mais modernos. E isso está sendo também um grande desafio para a marca, né? Para Nike, que está tendo que reduzir suas margens, está tendo que repensar a sua estratégia. Enfim, então isso também é um grande desafio para ela. Bom, e o que a Nike tem feito aí para tentar reverter esse cenário tão desafiador, né? A primeira coisa que ela fez foi trocar o CEO dela há uns 6 meses atrás. Ela colocou um cara muito experiente que já está na empresa há mais de 20 anos, é uma espécie de braço direito do fundador. E de acordo com eles, é o cara certo aí, é um cara que tem o DNA da empresa, justamente para a empresa poder voltar às suas origens. Eles acham que foi um erro tentar expandir a marca para tudo quanto é lado, atingir vários públicos e acabou não dando muito certo. Então agora eles querem voltar às origens deles, se focarem em produtos de esporte, e eles trocaram o CEO porque eles acreditam que aquele cara seja o cara certo para conduzir esse desafio. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e o que eu acho um pouco mais arriscado, eles estão tentando estratégias novas de parcerias com pessoas famosas, outras marcas, para tentar promover a marca de uma maneira diferente, e com certeza a maior deles e mais falada é essa aqui. Alguns meses atrás foi anunciada uma parceria entre a Nike e a Kim Kardashian, né, muito famosa aí, uma figura pública americana, e que foi muito ousada, né? Foi a primeira vez que a Nike se une a outra empresa para lançar uma marca, e a ideia deles é promover um produto diferente, talvez alcançar alguma coisa diferente, né? O que é muito curioso, porque vai totalmente contra a primeira proposta deles. Mas enfim, sendo muito franco, eu entendo o posicionamento deles, já que o desafio deles é muito grande. Então eles estão meio que tentando tirar algum coelho da cartola, fazer alguma coisa diferente para ver se eles conseguem reerguer aqui. Quem sabe isso aqui não exploda de vendas, né? E traga de volta os acionistas, enfim, traga de volta aqueles números que todo mundo está esperando. Acho bem arriscado, mas de novo, eu entendo o posicionamento da empresa. Então, resumindo, galera, a Nike tem um baita desafio aí pela frente. Na verdade, não é só a Nike não, tá? A gente viu a Adidas tá até pior, a Adidas tá tendo prejuízo. Enfim, é uma questão de setor, é uma questão de mudança comportamental, são outros players entrando. Então a Nike tem um desafio muito grande pela frente. Eu particularmente não fico confortável em investir nela agora. Ela está num cenário de turnaround, sim, ou seja, ela está numa pequena decadência, então ela vai precisar mudar alguma coisa, ela vai ter que se reinventar para poder voltar aos patamares antigos, e eu particularmente prefiro ficar fora disso, tá? Lembra um pouco até o cenário da Intel. A Intel também passa por um pouco dessa questão de reformulação, e eu particularmente não gosto desse tipo de empresa. Eu acho que demora muito para esse turnaround acontecer, então eu vou ficar de fora por enquanto, apesar que graficamente ali, para quem gosta, ela tá num suporte bacana. Então é isso aí, tá? Espero ter ajudado aí com os estudos, lembrando que isso é só a minha opinião. Comenta aí se você tem Nike ou pretende comprar, ou alguma outra empresa que você queira ver a gente analisando aí, e espero vocês no próximo vídeo, beleza? Um grande abraço, valeu!